Fala pessoal, hoje eu estou aqui para mais um podcast pelo canal oficial da Web Jasper e hoje eu trouxe uma galera aqui, é a primeira vez que a gente tem mais de um que o convidado ao mesmo tempo, hein? A gente veio logo com 3. Então a gente está aqui com o pessoal do Santo Nono Express Santo Nono, tá? Que é um conceito muito legal que tem aqui na cidade de Lajeado. Inclusive, às vezes eu vou viajar, vou para fora do país, eu mostro uns conceitos e vocês têm aqui na cidade. Então, às vezes, quando eu penso assim, pô, muito legal, eu falei, pô, lá na minha cidade tem esse negócio, entendeu? Que é um modelo honest market, algo nesse sentido, né? A gente vai conversar vai falar um pouco sobre esse modelo de negócio, que na minha visão é uma grande tendência aí, é algo que a gente vem vendo muito. Na NRF esse ano também a gente viu muito a questão da automação, do autoatendimento, da autonomia do cliente dentro do PDV, que é algo muito importante, então a gente vai falar muito sobre isso. Mas antes, cara, eu vou pedir pro pessoal se apresentar. Eu tô com o Márcio, com o Gustavo e com o Natan aqui. Então, fiquem à vontade. Pode se apresentar primeiro aí, pode se apresentar para aquela câmera lá, que pessoal... Então tá, eu sou o Gustavo, tenho 27 anos. Eu hoje administro as lojas do The Gasper, de Convênios e também de Estrela, que foi eu vim então com a essência do mercado para trazer para o Santo Nono Express, né? Mas a experiência do mercado em si, e a gente complementou com os guris junto. E na parte do Express ajudei muito também na parte de compras, parte de mercadorias, parte de layout. E daí os guris deram continuidade nas outras coisas. Perfeito. Meu nome então é Márcio, tenho 33 anos, natural aqui de Estrela, do ladinho, né? Até onde foi que a gente inaugurou o primeiro mercado. Sou pai da Maria Cecília, de 6 anos, casado com a Fran. E eu venho do varejo há muito tempo já também. Eu trabalho no setor mais de tecnologia de venda de equipamentos. Então tinha amizade com o Gustavo. Teve um momento que numa viagem tive uma inspiração assim de, pô, por que não fazer algo assim na nossa região, né? Que era lá em Santa Catarina a gente estava num mercado grande que tinha lavanderia autônoma. Daí eu pensei, pô, porque não tem mercado autônomo, né? E é um conceito, fui pesquisando depois, é um conceito que já não é tão novo. Amazon Go, etc., já existe no mundo, né? Mas a gente pensou, eu e o Gustavo depois conversando, a gente pode fazer algo com pouco investimento, com a tecnologia que tem hoje, né? E em cidades menores também, não só capitais, tá? E assim foi, agora vai fazer um aninho, né, Gustavo? Um aninho da ideia, nem foi em abril do ano passado, né? E graças a Deus tá dando certo. Show. Perfeito. Eu me chamo Natan, tenho 30 anos, futuro pai do Caetano, tá para vir daqui um mesinho legal. e pouco, né? Bom, eu venho da parte mais administrativa, né? Meu histórico assim é administrativo na área de logística e num alinhamento de planetas aí surgiu essa oportunidade de participar com os guris, de entrar na sociedade desse mercado diferente. Então hoje eu faço parte do time Santo Nono Express ali e cuido mais do operacional do dia a dia mesmo, cuido das compras, do abastecimento, enfim, de tudo que acontece no nosso dia a dia. Perfeito, pessoal, perfeito. E para a gente começar aqui, tá? Agora que a gente já fez uma abertura, você deu um pequeno spoiler. O que motivou vocês, cara, a sair do modelo de mercado tradicional lá, com o atendente, com o negócio ali, né? Do mercado aqui que a gente tem na região, um modelo, um mercado tradicional, e ir para um mercado de autoatendimento. Lembrando que vocês não têm só mercado de autoatendimento, vocês têm uma loja muito boa, no modelo, me corrija se estiver errado, mais premium, mais de alta qualidade, né? E tal, lá no Conventos, que é uma loja muito bonita. Então, vocês também estão nesse outro segmento, mas também estão no Express. O que levou vocês a... Pô, vou abrir um negócio Express aqui. Qual foi como surgiu esse processo aí? Então, foi principalmente da conversa que eu e o Márcio tivemos de trazer essa novidade para a região e porque eu já tinha pensado umas vezes em abrir um mercado assim, só que eu não entendo nada de tecnologia e nunca tinha, tipo assim, nem tempo para desenvolver, enfim, o cara sempre na correria. E o Márcio veio com a ideia e pensei, cara, acho que faz muito sentido, operacionalizar a gente consegue, se tu te virar, fazer como a tecnologia vai funcionar lá, tá tudo certo. E aí, daí logo da ideia, assim, já decidimos, não, vamos implantar, porque a gente via um futuro muito grande nisso e acompanhava fora do país, enfim, em São Paulo já tinha ido algumas lojas também que tinha esse modelo, né? E aí, e fora a carência de mão de obra, né? Que é bem grande, assim, na região e supermercado bem difícil, final de semana, domingo, feriado. Então a gente tem uma dificuldade de mão de obra nas lojas. Por também conhecer esse cenário, então via que fazia mais ainda sentido ter uma loja onde envolve um pouco menos de gente, assim, né, na operação. Um ponto importante, tá, pessoal, que está nos assistindo, como a gente vai para todo o Brasil, a gente anda para nossa base de clientes, a gente tem cliente em
praticamente todos os estados do Brasil. O mercado deles, o Santo Nono Express ali, né? Assim que você chama de Express Santo Nono, como é que é? Santo Santo Nono Nono Express. Express. Santo Nono Express. Mas já pegou um apelidinho, é o Express. O Express. É. Isso. E aí, pessoal, eles ficam na cidade de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. É a mesma cidade que fica a Web Jasper aqui. A gente Bem fica... pertinho, Inclusive, fica aqui do outro lado, é onde a gente atravessa para comprar. Se você sair pelo fundo aqui, você cai direto no mercadinho de vocês. Então, a gente vai ali sempre comprar sanduíche. Isso é uma pegada legal, porque vocês têm bolo, vocês têm sanduíche, vocês têm até sushi. Até lá sushi, dentro sempre do negócio, fresquinho, né? Sempre fresquinho. Tem uma pegada muito legal para um mercado autônomo. Isso é muito interessante. Como é que é o modelo do formato deles? Basicamente, o cliente ele se cadastra. O cadastro também é algo muito interessante, porque o cadastro é muito rápido. Sim. Eu já fui em mercados autônomos em que você tem que baixar o app, fazer Escanear toda a documentação, QR Code. escanear QR Code, fazer um monte de coisa. E não, ali você cadastra, bota o CPF, bota ali, quando vê, você já está com o rosto ali, você já acessa. Você entra, estilo Honest Marketing, então você entra, você vai passar num checkout autônomo e você vai sair, né? Basicamente esse é o formato deles. Perfeito Uma resumo. lojinha maior, uma loja, e tem até mesmo hortifruti e tudo dentro do mercado. Por que eu falo isso? Porque normalmente quando a gente vê mercados de condomínio, a gente não vê mercados autônomos, a gente não vê tanto hortifruti, tanta padaria, é mais o produto tradicional ali. E de vocês é uma pegada diferente e isso é muito legal, né? Isso é um ponto bom. Vocês falaram muito da mão de obra também, né? Aqui na região é complexo conseguir mão de obra. Sim. Eu estava até falando pro pessoal, aqui é uma empresa de tecnologia, para nós é um outro formato e mesmo assim a gente tem as nossas dificuldades ali de conseguir mão de obra. Por ser uma região muito desenvolvida aqui, por ter muito trabalho, que ainda não compete com indústrias, com fábricas e tudo mais, que aí o cara trabalha de segunda a sexta e tudo mais, um monte de benefícios, o supermercado ali com o fim de semana é algo mais complexo aqui para nós, né? Então, quando a gente fala de mercado autônomo, isso foi algo que vocês também colocaram na balança, né? Falta de pessoas, falta de mão de obra e tudo mais. E na opinião de vocês, vocês acham que esse realmente é o futuro do varejo mais autônomo, um varejo mais independente? Ah, sim, com certeza, sim, por diversos fatores, né? O varejo em si, ele tá mão de obra escassa, o custo está elevado, muitos impostos, então, quando a gente consegue automatizar isso, tudo que é possível automatizar, até porque a gente comenta, né? Claro, teve gente no início que falou, mas eu não vou comprar lá, porque não tem ninguém trabalhando, eles não dão emprego, a gente gera muito emprego indiretamente também, né? E tem muito serviço, tem muita coisa acontecendo por trás. Então o pessoal tem essa ideia de que não tem, enfim, não tem ninguém trabalhando lá, mas tem muita gente trabalhando. Só que de uma maneira um pouco mais escalável. Por quê? Porque a gente contrata terceiros para trabalhar, o repositor pode ir em horário diferente. Então é um serviço mais adaptável, como é o teu caso na tecnologia também, que é mais criativo, de certa forma, né? Exato. Lá, quando o cara tem que cumprir, por exemplo, no teu caixa lá, né? Que varia, que gira bastante para ti teu giro, né? Cumprir de segunda a domingo, folgando na terça, na quarta, às vezes fazendo escala, né? É difícil conseguir mão de obra. Então, assim, a gente consegue ter uma mão de obra mais qualificada para gerir o mercado. Então, a gente encara isso como uma tendência, mão de obra. E, principalmente também, as 12 horas de trabalho que tu faria normalmente, com o freezer ligado, né? Tudo operacionalizando ali, o ponto custando, né? O aluguel da internet, enfim, todos os aluguéis ali, todo o custo fixo girando, assim a gente consegue aproveitar de 12 a 24 horas por dia de atendimento. Às vezes eu saio daqui 11h30 da noite e tem gente lá dentro comprando. Exato, Eu, operacional. Eu mesmo passo com o carro ali, encosto e compro ali várias coisinhas ali, levo para casa para outro dia. Esse é um ponto bem interessante também, né? O mercado é 24 horas, né? Ele está sempre aberto, você pode entrar ali a qualquer horário, comprar. Então vocês aproveitam muito o fluxo disso. E pessoal, que tipo de tecnologia vocês usam lá dentro do mercado para construir esse sistema autônomo? A gente, né, como é um negócio muito novo, a gente, um dos primeiros do Rio Grande do Sul, né? No Vale do Taquari foi o primeiro, assim, de longe. Teve algum em outro em prédio, esse que já está um pouco mais estabelecido, assim. Então, nós tivemos que adaptar bastante os sistemas de condomínio, pedir para as pessoas dos sistemas adaptarem para o nosso formato, que era um formato diferente, com muito mais densidade de cadastros, né? Aparelhos também que se adaptassem ao que a gente precisasse, como controlar essa segurança também. E o Natan ajudou muito nessa parte. A gente até criou, assim, uma demanda nessas empresas que não existiam. Que não existia. E elas eram, de certa forma, até amadoras. Mas Sim. a gente provocou isso nelas para que pudesse desenvolver e criar, né, novas tecnologias que não existiam dentro do programa deles, justamente para a gente atender um público maior, uma circulação muito maior, que a gente veio para a rua em vez de ficar dentro do condomínio. Que esse é um mercado que a gente vê que tem
grande potencial, né? Dentro de condomínio, a gente já tem diversas lojas, diversas franquias, mas a gente viu um mercado com uma possibilidade muito grande de crescimento, por isso que a gente está assim, nessa loja de rua mesmo. E desde o início também a gente colocou como um parâmetro, não, tem que ser fácil, tem que ser agradável, qualquer um pode fazer. Então tinha, como tu já viu, oferecendo soluções para nós de escaneie o aplicativo aqui, entre para pagar também, Né? baixa o aplicativo e tal. A gente não, tem que ser o mais rápido possível. Só que daí uma solução fazia o e-facial, outra fazia o PDV, outra solução fazia segurança, nenhuma conversava muito bem, daí a solução do PDV não tinha como fazer pagamento por aproximação, não tinha conversa com as maquininhas, então a gente teve que misturar, fazer ali essa salada de fruta para tudo conversar bem, para a gente conseguir fazer o sistema como tu viu hoje, né? 1 minutinho tu vai lá, bota teu celular, CPF, tira a foto, entrou no mercado e já pode comprar. É literalmente 1 minuto mesmo, né? É, Você simplesmente vai ali, faz, chega a ser incrível de tão Tem que rápido ser que é o rápido, cadastramento. Foi uma coisa que a gente colocou assim, tem que ser prático. Tem que ser prático, Se tem essa barreira aqui, demora um pouco mais, a gente perde o cliente, perde a venda e ele não volta, né? Então, uma coisa que a gente bateu muito forte, né? E o ambiente agradável também, como tu notaste ali, né? Um ambiente Rápido, acolhedor. você compra, pega rapidamente tudo que precisa, porque climatizado. eles fizeram no formato de U, né? Então Isso, eu entro, exatamente. eu faço essa volta, eu pego tudo, eu já saio no checkout. Tem quantos? Checkout 4? 5? Checkout 4? Tem Na loja 3 de, checkouts. Na loja de Lajeado são 3 Uhum. e só acrescentando a gente tem uma segunda loja em Estrela que são 2 pontos. Que foi 2 a nossa pontos. loja piloto. Loja piloto. Que era pertinho do Degasper ali, do meu comércio também. O Natan também é de Estrela, então foi nosso negócio piloto. 3 meses depois a gente abriu o Lajeado. Perfeito. E sistema de segurança, como é que vocês trabalham com isso, né? Porque, vamos lá, a gente está em Lajeado. Lajeado a gente sabe que é uma cidade relativamente segura, uma cidade tranquila e tudo mais, né? Então, não sei qual... Vocês têm muita incidência, muita ocorrência? Creio que não tem muito, né? Penso eu. Não, os nossos casos, assim, são bem abaixo do que a gente esperava. A gente já até trabalhou com uma estimativa, tá, a gente vai ter alguns casos e vamos lidar com eles, vamos colocar tecnologia, vamos olhar. Mas hoje, no dia a dia, a gente percebe que é menos do que a gente esperava. Então isso é ótimo, porque a gente pode confiar realmente na nossa cidade, né, na nossa população. Mas sim, existem casos e a gente tem que trabalhar em cima deles, né? Porque eu sempre digo que o pessoal acha que o mercado assim teria muito mais furto do que o mercado normal. Por não ter Na ninguém, real, né? eu vejo que é o inverso, porque ali é muito mais seguro, tem muito mais controle do que o mercado normal. O mercado normal tem que investir num segurança, numa barreira, não tem como botar uma barreira na porta, algo assim. Não tem como saber todo mundo que entrou, Saber né? todo mundo que entrou, não tem um controle de acessos, então... E a margem é muito mais baixa também, muito mais difícil de colocar muitas pessoas para fazer isso, né? Ou pagar um software. Já tinha até pesquisado também software para botar no mercado, viu que o custo ficava muito alto, porque não valia, na margem não compensava. Então, o percentual de furto lá é maior do que no nosso modelo de negócio. E no fim, o que a gente percebe no mercado tradicional? Digamos que eu percebi um furto, mas a pessoa já saiu, já levou. Quem é essa pessoa? Sim, como é que eu vou entrar em contato? Né? No Como é que eu vou mercado provar? tradicional, a gente não consegue mais cobrar aquela pessoa, não consegue bloquear a entrada dela de novo, né? A não ser que alguém reconheça depois. Mas Aí faz um BO, não recupera o valor, fica até o processo na pessoa, mas nunca recupera o valor. No nosso modelo de negócio, a maioria dos casos a gente consegue recuperar o valor. Quase Porque existe a 90%, identificação, são né? poucos já, quase 90% a gente recupera o valor. Antes de precisar fazer uma atitude mais drástica, de boletim, de advogado, enfim, a gente consegue resolver logo no primeiro contato, né? 90% dos casos. Na verdade, eu acho que até hoje a gente está operacionalizando aqui em Estrela, em Lajeado, em 9 meses, né? Mais ou menos, os dois juntos. Contando de abril, 7, 8 estamos meses. em fevereiro. Tipo, acho que foi uns 3 casos, 4 casos, que o pessoal não pagou, né? Foi muito mais... raro. Muito raro. Raro. Teve uma mulher que foi furtando ao longo do tempo, né? Achando que nós não tínhamos visto. Em poucas vezes ela pegou R$1.200 em coisa. Fez o rancho, né? E daí nós fomos, a gente chamou ela, me desculpa, não sei o quê, não tinha dinheiro para pagar na hora. E depois pagou, sabe? Então acontece isso, né? Quando nós fizemos os estudos prévios, a gente viu que era 10 vezes menor a taxa de furto em mercados autônomos. Mas, claro, a gente se baseia em estudos de fora, Estados Unidos, Europa, né? Nos poucos dados que tinha. E, de fato, isso se comprovou, né? São bem menores mesmo. No mercado normal, acho que era 3%, se eu não me engano, né? Estatística. E no mercado autônomo, 0,3%. E no nosso caso, é menor que isso ainda.
O cliente ele já entra com um nível de consciência, até porque ele fez um cadastro, Sim. ele sabe que a maneira de controlar é via monitoramento, né? Então ele já entra, acredito eu, mais consciente de que ele está com mais visibilidade. Diferente do mercado tradicional, tu tem vários pontos cegos, né? Vários modelos que o cara vai atrás da gôndola. Eu fui gerente de supermercado. Cara, tu viveu isso, né? Furto era todo dia grande incidência de furto. E era muito estresse, porque eu trabalhava em redes, então tu pegava o cara, aí era obrigado, não dava simplesmente, tinha uma política que a gente não podia simplesmente tirar do cara e mandar ele embora. Sim, a gente tinha tinha que chamar. fazer o BO, aí tu ia pra delegacia, ficava 3 horas lá e fazia todo aquele processo. Então ali eu acho que o pessoal já entra com esse nível. Toda vez. Eu trabalhei no mercado um tempo também, daí eu lembro que a gente ficava seguindo, aquele cara é suspeito. Ele ficava 15 minutos olhando pro cara, ver se ele ia pegar alguma coisa, ele mexia na camisa, tu olhava. Perdia muito tempo, né? Perdia muito tempo com monitoramento, Eu sou sócio de uma rede de mercados de condomínio. A gente tem em São Paulo e Rio de Janeiro, né? O Aqui Mercado, meu sócio Alan que toca lá, a gente tem 64 lojas dentro de condomínio. Legal. E, cara, dentro do condomínio a gente tem incidência de furto. Volta e meia. Acontece. Só, claro, a gente sabe até onde o cara mora, né? O apartamento dele. Então, a gente tem uma política dentro do mercado, onde a gente passa o nome do cara pro síndico, passa a filmagem, o síndico ele identifica, ele vai lá, faz a cobrança e o cliente sempre paga, é muito tranquilo. É muito baixo, mas volta e meia acontece dentro de condomínio, né? Então, volta e meia vai acontecer com certeza ali, falando de mercado de rua, mas a gente percebe que aqui é algo bem mais controlável. É realmente essa dúvida que o pessoal tem muito, né? Deve comprar pra caramba, deve fazer muito. E, na verdade, todo mundo pergunta pra nós, a primeira pergunta. Pergunta, né? Eu já comecei mais com essa pergunta, porque eu já sabia que o pessoal estava esperando pra saber. Os caras roubam pra caramba lá. Na verdade, não, o índice é bem menor, obviamente, né? E até pela região que a gente está, que é algo bem claro interessante. Que, apesar da região ser confiável, a gente investe muito nisso. Claro que os mercados são rodeados de câmeras, né? O acesso, então, tem cadastro, né? Facial ali, a porta fica sempre travada, só entra quem tem cadastro. Temos um sistema embarcado por trás também com inteligência artificial que detecta gestos suspeitos, se na hora do pagamento não efetuou o pagamento de todos os itens. E além disso, também, para fazer a verificação de imagem, a gente tem uma pessoa exclusivamente cuidando do monitoramento de cada pagamento, de cada cliente que acessou a loja, para a gente ter certeza mesmo que todos os clientes estão usando da forma correta. Então. Eu fui ali um dia comprar, e aí eu registrei os produtos, e aí depois no final tu escolhe se tu quer que mande a nota por e-mail e tal, né? E aí, aí eu peguei, passei os produtos assim, daí eu apertei ali para falei, cara, será que eu registrei tudo? Pensei assim, aí eu me afastei tudo assim pra câmera, assim. Falei, se eu não registrei, depois me liga, porque eu acho que eu registrei. Aí eu saí caminhando o negócio. Isso é o que mais acontece, né? Isso é o que mais acontece. Fica meio assim, né? Sem querer. A gente nota isso. Dos casos, das ocorrências que a gente tem, assim, não são furtos. Não. Né? Claro que tem, mas é muito menor. O que acontece são erros no autoatendimento. O cara pegou muito produto, ele foi registrado, deixou passar. Não passou às vezes passou 2 vezes também pode acontecer, né? Passar mais, então... E vocês também, né, saindo um pouquinho só do mercado, então vocês têm uma outra loja, que é uma loja mais tradicional. Eu nem digo que ela é tradicional, porque ela já é diferente. Tem um conceito mais premium, mas numa pegada... Não sei nem explicar como é a loja de vocês, porque ela é diferente mesmo do mercado tradicional. Vocês usam gôndola baixa, a gente tem toda uma visibilidade de gôndola, e o mercado de vocês ele é muito diferente, porque a gente meio que encontra tudo que tem num supermercado tradicional. Vocês já têm um buffet, que é um negócio de extrema qualidade lá dentro. Vocês têm uma área lá onde tem os a granel. De onde vocês também se inspiraram naquele modelo ali? Porque assim, é o único que eu vi até hoje assim, naquele formato. Baixinho, uma pegada meio de mercado mesmo, assim. A gente fala de mercado, né? Qual é esse conceito ali? O que vocês se inspiraram nisso? Qual é a ideia desse mercado? Sim, a essência nossa sempre foi a fruta, né? Então a fruteira, as lojas nasceram como uma fruteira, conhecidas como Fruteira de Gasperi. Que é o nono, né? O nono começou, né? O nono que começou. Que tem homenagem hoje pro nono, o vô do Gustavo. Nono, então é o nono de Gasperi. Que começou tudo que foi a fruta. E a gente foi aos poucos implantando. Então começou como fruteira, daqui a pouco foi crescendo, bota um açougue, implementa uma mercearia, foi implementando aos poucos, né? Padaria. Produtos naturais a granel, agora faz uns 4 anos. Então, enfim, a gente foi implementando e melhorando as lojas tradicionais. Lojas que a gente tem há 30, 40 anos. E ali agora em Conventos a gente abriu ano passado, muito também em decorrência da enchente.
que a gente foi afetado na Estrela, a loja de Estrela foi bem afetada, e surgiu a oportunidade de uma loja nova, e lá na Estrela a gente corre sempre esse risco, a gente está num ponto que é nosso lá e tal, mas corre esse risco. Então a gente decidiu investir numa loja nova e fazer uma loja modelo com tudo que a gente aprendeu ao longo de 30 anos, digamos assim. Mas a nossa ideia sempre foi fugir do tradicional, fugir do mercado tradicional. Então a gente nunca quis bater de frente com mercearia, com produtos commodities que todo mundo vende. A gente sempre quis fazer itens diferenciais, só que esses itens diferenciais geralmente são mais difíceis de ser feitos, né? Então, tu ter uma fruta de mais qualidade exige um comprador melhor. Meu pai fazia isso a vida inteira. Mas tu ter uma padaria diferenciada exige muita mão de obra por trás. Então, quando eu falo que lá a gente tem 50 pessoas, por exemplo, na loja, o pessoal olha e fala, como tem tanta gente? Já tem 50 pessoas na mesma? Em Convenção Sério? tem. Em Estrela eu tenho pessoas? 70 hoje. 70 Sério, funcionários cara? em Estrela. E tu olha na linha de frente, é 10 pessoas, talvez 10, Feito 12. muita coisa na loja. Incrível, Feito hein? muita É muita Incrível. coisa por trás para suprir toda aquela operação. Então, e também a gente supre hoje os Express. Então, foi o conceito que a gente trouxe também para o Express, que a gente falou desde o início, que foi que a gente não queria um mercado Express 24 horas, mas que fosse tradicional, que fosse só uma mercearia tradicional. E porque isso a gente sente que é o que vai nos levar por mais tempo, mais longe, e que pode, digamos, vir a concorrência que tiver depois, que a gente já vai estar à frente dela. Porque a pessoa hoje abrir uma mercearia tradicional de rua, hoje aqui em Lajeado, seria simples, mas fazer o que a gente faz, ter bolos caseiros, ter sushi, que nem tu comentou, ter frutas, carne fresca. carne fresquinha, isso é o mais difícil, né? Reposição diária, é toda uma logística por trás que a gente traz como diferencial e que Porque com tem o certeza, Degasperi, né, para dar esse suporte, essa porque base. tem as lojas tradicionais que hoje suprem essa necessidade e fornecem também os express. Incrível, incrível. Eu não imaginava que tinha tanta gente, falando sério mesmo. É um galerão. É que imagina, fazem buffet, faz pizza, Sim, faz toda a padaria, exato. faz tudo. É muita produção por Vocês trás. têm uma padaria muito forte, um perecível muito forte. Toda a linha de perecíveis Muito forte. É muito forte, de extrema qualidade mesmo, a gente percebe lá. Vocês têm o buffet ali, que também é muito bom, muito Sim. bom. Você que para muito restaurante ótimo aqui da cidade, então você vai lá. Às vezes eu vou lá, faço meu isoporzinho lá, saio, é muito bom mesmo. Mas eu não imaginava que tinha tanta gente não, cara, incrível mesmo. Até porque vocês têm um pouco menos de check-out, mas tá sempre todos abertos, né? Sim. A gente chega lá, tá todo o caixa aberto, bastante fluxo. E a tendência de um supermercado, de um hortifruti, é quando ele cresce, ele vira um supermercado. Ele começa a construir gôndolas altas, aí o hort ele vai se escondendo, e aí ele vira um setor tradicional e o cara virou uma rede de supermercado. Porque a maioria, uma coisa que o pessoal não sabe, assim, no geral, mas a maioria das redes do Brasil, elas nasceram de hortifrutis. Começa com hortifruti, e aí ela começa a crescer e ela vira um super. Aí em algum momento ela perde a identidade do hortifruti, o hortifruti ele vira mais no setor e vocês não, né? Sim. Mantém essa qualidade do perecível, né? Quando a gente foi fazer essa loja, se cogitava botar o hortifruti no fundo da loja, gôndolas maiores na frente, não por nós, né? Mas enfim, foi cogitado por pessoas, né? Porque, pô, tu já tem a recorrência do hortifruti, então por que não levar o cliente até o fundo da loja? Nós pensamos, não, vamos fazer o contrário. O cliente entra e bate o olho no hortifruti. A gente sabe que isso muitas vezes acontece do cliente pegar o hortifruti e sair. É, entre aspas, um problema da loja. Mas a gente tem também outros atrativos no fundo da loja e a nossa essência é o hort. Então a gente quer que o cliente entre e enxergue a nossa essência ali e é onde mais, assim, abre os olhos do cliente, assim, é onde fica mais bonito, que é a variedade de frutas, as cores, então... O cheiro também, enfim, que vem, que exala, né? Conceito da loja, assim. Legal, legal. E o pessoal que está nos assistindo pode se inscrever no nosso canal do YouTube, clica em se inscrever aqui embaixo, compartilha também esse vídeo. Esse vídeo a gente está gravando ele não está ao vivo, mas ele vai ser disponibilizado diretamente na nossa rede. Pessoal, mais uma pergunta aqui para vocês, tá? A questão do autoatendimento ali, falando do Santo Nono novamente, trazendo para essa conversa. A gente já falou que isso é uma tendência de futuro, a gente ter ali a questão. E quando a gente fala de supermercado, tá? Um dos pontos mais caros no supermercado hoje é a folha de pagamento, é as pessoas, né? No supermercado hoje, cerca de 10 a 12% da despesa dele é só folha de pagamento, né? Apesar que vocês têm toda uma estrutura pela retaguarda, certo? Mas quando a gente fala de mercado autônomo, vocês acham que qual seria o limite para a gente construir um mercado autônomo em termos de tamanho?
Vocês acreditam que a gente possa chegar num momento que a gente vai ter uma rede, uma loja muito grande? Porque quando a gente fala de Mercadona, a gente tem mercados mais compactos. Existe até dados, tá? Que o grande boom do varejo, após o atacarejo, é o mercado de conveniência. Isso é um fato, tá? Todas as redes estão investindo em mercado de conveniência, estão entendendo que o formato de proximidade é o caminho, lojas mais compactas. O cliente não quer mais aquele processo de ficar andando no lojão lá e caminhar. A gente viu a morte do zíper, né, no Brasil acontecer, porque justamente, tu entrava no hipermercado, tu queria ir no açougue de caminhar. Sim. 1 quilômetro dentro da loja. TV, era coisa que tu não queria ver na hora. E era um monte de coisa que tu não queria, porque, se eu queria uma TV, eu ia pra lá e tal. Não que não funcione o formato, mas a gente sabe que o conceito ele foi morrendo, ele era muito exaustivo. E a tendência é que o cliente ele vá. Então a gente tem hoje o boom do atacarejo, todo mundo indo para atacarejo. A gente vê até alguns mercados, alguns supermercados muito tradicionais, abandonando o seu supermercado e focando no atacarejo. Né? A gente vê muito isso. E vocês fazem um caminho justamente ao contrário. Mas se a gente fosse falar de tamanho, vocês acham que funcionaria um mercado de que tamanho ainda autônomo? Isso é uma pergunta que o pessoal sempre faz assim, eu vejo sempre esse compacto, mas será que um mercado de 500, 600 metros quadrados funcionaria? A gente se fala sobre isso bastante, né? Tanto que nós estávamos olhando uma outra sala em outra cidade para uma expansão e a gente debateu sobre isso, qual seria o limite, né? Eu gostaria, num próximo, assim, talvez a gente fazer maior para experimentar até quanto suporta, o fluxo, o faturamento e tal, mas eu acho que suporta bem maior do que esse que nós temos hoje. Quantos metros tem esse que vocês têm hoje? Hoje nós temos o mercado de Estrela com 65 metros quadrados e o de Lajeado com 85 de área de venda. Que já são bem acima dos... Exato, já é bem acima da média de autônomos que a gente vê por aí. Sim. Mas a gente sente que sim, pode fazer o maior. Agora, um mercado muito grande, talvez não estamos preparados para isso ainda, a população, mas acho que a gente chega lá. Sim. Acho que esse é o momento acho que sim. Que a gente vai bem atacados mesmo, caixa de atendimento. Acho que sim. A gente começou de Estrela menor e Lajeado a gente já pensou, dá para fazer maior. E agora, o próximo... Lajeado a gente pensou, já falta espaço para botar mais coisas. A gente quer colocar mais opção, já não tem, né? Os clientes pedem mais produtos, só que hoje a gente fica limitado. Fica limitado aquele espaço, né? E com o conceito que a gente tem de gôndola baixa, mais aconchegante, justamente, né? A gente não pode encher e botar gôndola alta, que não faz parte do que a gente quer fazer de experiência para o cliente, né? Então, tem que ser um espaço maior. A gente acredita que no próximo pode ser pelo menos o dobro, né? E quanto à localização? Vocês abriram os 2 mercados de vocês em pontos não tão comuns da cidade, né? Por exemplo, aqui a gente não tem nenhum supermercado tão nessa área. A gente vai ter que andar um bom bocadinho aqui para chegar. Vocês escolheram aquele ponto. A mesma coisa lá no Conventos, né? Conventos é um bairro que está em ascensão, acredito eu, por vocês terem colocado lá. Tem muito condomínio, muito terreno lá, muita coisa abrindo. Essa foi a jogada de vocês, entender isso, estacionamento, qual foi a ideia? Porque o estacionamento também pesa, né? Ali vocês têm algumas vagas, mas, eu vou numa rua lateral ali, é tudo pertinho. Sim. Isso também foi algo no ponto de vocês, na hora de selecionar um ponto? Sim, com certeza, né? Sim, Conventos foi bem pensado ali Claro, era de assim, surgiu aquele ponto também, mas logo quando surgiu aquele ponto eu já vi que, porque é alugado lá, a gente construiu o prédio, mas alugou. E logo quando surgiu aquele ponto eu pensei, é muito bem localizado, é a principal via de acesso do bairro, liga com o condomínio, com a montanha, né, que é o outro bairro. Então, e o crescimento, né, foi o bairro que mais cresceu de Lajeado, é o bairro de maior população de Lajeado hoje. E a tendência é crescer muito porque tem muita terra e muito lugar ainda para crescer lá. Então, tu se posicionar bem para o futuro ali. E nos Express, acho que o primeiro nosso foi mais assim, na proximidade nossa, a gente... Não foi tão pensado no ponto. Foi basicamente o MVP ali, que a gente queria experimentar, né, o conceito. Fazer funcionar, testar, validar. E no final a gente investiu muito mais do que queria inicialmente, né? A gente queria fazer algo de 20 metros quadrados ali, né? E ele ficou bem posicionado, né? Porque normalmente se você vem de um lado, você logo tem a rótula, aí você consegue entrar e tem algumas vagas de estacionamento, você tem a rua lateral.
Então até achei que vocês tinham meio que estudado ali, porque sim. ele parece que está nessa entrada ali. Essa então, que o Márcio comentou é de É de Estrela, né? Está no centro da o cidade. Express de É. Estrela. O Express Isso, de o Estrela Express que a de gente tá Estrela falando que não... Foi Não, o MVP não foi, ali, Ah, né? aqui Aqui foi bem já mais começou estudado. Aqui sim, Ah, o de bom. Lajeado daí que foi o segundo, que a gente abriu primeiro em Estrela. Sim. Aí o de Lajeado já foi pensado, já Foi. tinha esse ponto aqui. Pô, Proximidade com faculdade, Proximidade. universidade, né? Principal avenida da cidade. Zona noturna, Muitos porque moradores próximos, vida a noturna. gente identificou que em Estrela a nossa venda é maior de noite, né? Sim. Então a gente achava também que seria bastante durante o dia por ser centro, por ser... Uhum. Mas o nosso público é mais o noturno mesmo, é mais depois que os outros mercados fecham, é mais... Não O é nosso tanto no dia a pico dia. é das 8 às 10, de ver. Da noite. Da noite deve dar o que isso aí durante... Deve dar uns 40%, 35%. Tá vendo as outras Boa coisas sorte. Só nessa janelinha aí. Só nessa janela. Aí, claro, se estende até 1, 2 da manhã as vendas. Mas... Sim, Então o de Lajeado daí já foi bem estratégico, estacionamento na frente também. sim. E aí resultou também em mais venda, é óbvio, né? Natural, uma cidade com mais fluxo também, né? E Lajado, acredito em espaço até para mais um, né? Porque. Será? Ó, cara é bom, né? Pô, Esse cara é bom, né? tem uns Parece que ele estava na nossa reunião. Parece que ele tava na reunião, gente. Tem uns lugares ali de Novo Centro ali que dá para brincar legal, né? Mas Lajado é uma cidade comporta muito. Né? É muito verticalizado, então tem uma densidade grande. O povo é muito da conveniência, funciona muito bem. Né? Eu sou um cara de conveniência, entendeu? Sim. Eu hoje, cerca de 70% da minha compra é feita no mercado de vocês. Olha que bacana. Porque, além da proximidade, uma coisa que eu odeio é as filas, né? Sim. E, cara, não tem mais hoje como você não ir num supermercado e não pegar a fila. Sim. E aí você chega num supermercado, até essa é uma próxima pergunta que eu tenho aqui para vocês. A gente chega hoje num supermercado, né, em qualquer supermercado que eu for da cidade, independente da bandeira aqui, eu acho que no de vocês não, porque vocês têm esse formato mais compacto, mas lá no de vocês têm um volume bom de atendimento, tem bastante pessoas atendendo lá. Mas se eu for no atacado, numa rede aqui do centro, a gente percebe que tem muita fila, muito caixa fechado. E, cara, por mais que eu sou de varejo, é complexo eu chegar num supermercado, o cara tem 15 check-out e ele tem 6 abertos. Dói, né? Porque tu olha assim e diz, cara, agora eu tô essa fila e tá tudo fechado. E eu, sendo do varejo, eu olho pro cara e digo, não, eu entendo que ele não tem gente, que ele não tem mão de obra, que tá ruim, que tá isso, que tá aquilo, mas imagina o cliente que não é. Para ele aquilo ali é um absurdo, né? E no contexto de autoatendimento, como vocês veem a relação entre emprego e tecnologia hoje? Vocês acham que realmente o autoatendimento ele vai dominar praticamente tudo? Porque a gente vê um avanço também do self-checkout. Tá? Se vocês forem em países como a Europa, já tem mercado 100% self-checkout. Só com segurança ali, você vai 100%. A própria Renner do shopping aqui também, né? Tu pode ir sem passar em caixa nenhum. Sem passar em caixa nenhum. Comprou, levou. Como vocês veem isso? Vocês acham que isso realmente é o futuro do negócio? Vocês acham que... Como é que vem a relação do emprego com isso? Como vocês equilibram até mesmo o discurso, né? Porque quando a gente vai para o mercado autônomo, o pessoal começa, mas vai tirar emprego. Quando o cara automatiza algo lá, é uma situação um pouco complexa. Mas vai tirar um emprego se a gente não tem gente para trabalhar, né? Como é que a gente vai tirar um emprego? Esse é um ponto. Pô, se eu tiver gente para trabalhar, eu botava gente, mas eu não tenho, né? Vou tirar o emprego das pessoas, mas tem um monte de supermercado enlajado com vaga. Pega São Paulo hoje, estima-se que nos supermercados em São Paulo tenham mais de 30 mil vagas só em supermercado em aberto. Nossa, e estima-se que no Brasil essas vagas passem de 300 mil. Isso são dados, tá, oficiais. Então, imagina, mais de 300 mil vagas abertas em supermercado. A gente agora tem a grande discussão da escala, né? Sim, do fim das 6 por 1 e tal, justamente para trazer isso na discussão. Aí nós já temos supermercados que estão parando de abrir o domingo porque não tem gente para trabalhar. Tem vários casos já para reduzir o turnover, né? Então a gente tem hoje um turnover médio no Brasil de quase 70%. Então eu estou dizendo que em um ano eu troco 70% do meu time todo. Então isso para atendimento é ruim, para processo é ruim, para tudo é ruim. Como vocês veem essa relação? Vocês veem realmente autônomo o único caminho ou o principal caminho para isso? É claro que gera esse questionamento para clientes, para o público em geral, mas a gente não vê assim de tirar emprego, né? Não nessa visão. Como tu mesmo trouxe, tem mercados aí oferecendo vagas e não tem pessoas para trabalhar. Mas o nosso formato, primeiro, a gente consegue oferecer um horário de atendimento muito maior, que nenhum mercado consegue, né? Pelo menos não na nossa região. Ninguém consegue oferecer atendimento 24 horas, porque
precisaria de gente. Então, só no nosso formato a gente consegue oferecer isso, muito mais possibilidade para os clientes, mas as vagas de trabalho, elas acabam não estando no caixa, porque ele virou autoatendimento, mas elas são colocadas em outras áreas. Como o nosso mercado, então, ele funciona por mais tempo, por horários diferentes, a gente precisa de pessoas atuando em outras áreas também, né? Elas não estão no balcão, mas elas vão estar no monitoramento, vão estar na reposição, vão estar nas compras. Então, elas não necessariamente não existem, elas só estão em outro local, porque a gente tem um horário de atendimento maior, a gente abrange um atendimento diferente. E traz essa adaptação que o mercado está passando agora, talvez a carga horária ser muito estendida, como acontece no mercado tradicional, a gente consegue ser mais flexível. Por exemplo, o repositor não precisa estar lá todo dia 8, 9 horas, né? A gente até está querendo alguém aqui para Lajeado para talvez fazer meio turno, ou de segunda a sexta, entende? Tem essa flexibilidade. A gente até está oferecendo uma vaga e está com dificuldade de encontrar. Exato. Então não é que E já é mais flexível a nossa vaga, né? Exatamente. Então não é que a gente vai tirar, vai acontecer, como já aconteceu ao longo da história, da mão de obra se transformar. Exatamente. A tecnologia Exatamente. vir para suprir coisas, e é o que está acontecendo no nosso caso. Ela está suprindo, né? O TOT de atendimento, ele supre o caixa que realmente é difícil de conseguir, né? Que fica, às vezes, com um horário ocioso, né? Aquela mão de obra Sim. que, às vezes, não está sendo totalmente aproveitada, né? Tem um momento ali no mercado que aquele caixa, ele tem que estar ali, mas, às vezes, não tem um cliente fazendo compras. Então, assim, dessa forma, a gente está alocando melhor esse recurso dessa mão de obra. E quando vocês vão recrutar, os critérios técnicos para recrutar são um pouco diferentes também, não são? Vocês precisam de uma mão de obra um pouco mais qualificada nesse sentido. Isso, mais É. autônoma, no sentido de ela poder não precisar de um gerente ali que seja o cara que fique em cima dela, seja uma pessoa mais independente. Como o cara cuida das câmeras para nós lá, né? Ele vai ter aquela responsabilidade de verificar, de passar para nós os contatos e tal. Não vai ter um chefe em cima dele, como normalmente acontece, né, numa escala hierárquica. Então a gente precisa de gente um pouco mais independente para trabalhar com a gente. Logo pode ser melhor remunerada, logo pode ter uma carga horária mais flexível. Então é uma mão de obra um pouco diferente E mesmo. claro, com o crescimento vai agregando mais gente. Aí pode ser que vai ter mais gente para supervisão, etc. Exato, Mas hoje, exato. no nosso tamanho, vai só uma pessoa ali supre, né? Sim, sim. Mas conforme também o faturamento vai passando para o mercado de autoatendimento e saindo do outro mercado, digamos, nós temos que agregar mais pessoas, né? Se for o caso do cenário, né? E vocês também sentem um pouquinho da falta de mão de obra ali em algumas áreas. Também tem essa dificuldade. Sim. Tanto no mercado tradicional de vocês, como no de tecnologia, Sim. no autônomo. E quais áreas que vocês sentem mais dificuldade hoje para contratar, sendo falando dos dois modelos? Para nós, a maior dificuldade é na área de produção mesmo, na área de produção dos setores, assim, produção de padaria, produção do buffet, né? Então, onde exige mais, assim, ter uma pessoa bem comprometida ali, que saiba, já tem um conhecimento, né? E muitas vezes vem com culturas, assim, já enraizadas, então, tu pega uma pessoa já pronta, tu treinar também é difícil, leva muito tempo, né? Até que vai treinar para uma produção. Então, enfim, essa, para mim, é a maior dificuldade. A de produção, padaria, açougueiro tem sido a Isso. grande dificuldade do varejo hoje, né? Isso tem dificuldade até a escala de algumas redes. Tem rede que está tendo que segurar um pouco a escalabilidade dela, porque ela não consegue mais gente para trabalhar nessas áreas, né? E, pessoal, falando que já que vocês estão num processo de expansão, depois vocês vão ter que começar também a pensar numa estrutura mais centralizada. Vocês já fazem meio que um modelo assim, né? Vocês usam as lojas maiores para alimentar. Né? Esse é um caminho que vocês vão seguir naturalmente de suprir. Isso. Hoje o Express ele funciona independente, né? Independente. A CNPJ é diferente, é separado, as compras são separadas e o Degasp, o mercado convencional, nos abastece na parte mesmo de padaria, de fruteira. Como um fornecedor, a gente trata como um Isso, fornecedor. essa é a minha pergunta. separados. Vocês tratam isso como um fornecedor. Isso. Exatamente. E aí vocês conseguem fazer a compra, se fosse fazer a compra lá da mercadoria, e aí vocês fazem a compra diretamente para o Express. Exatamente. A gente faz. Isso, trata como um o resto da fornecedor. compra é toda hoje diretamente no Express separado, né? Independente dos mercados tradicionais. Mas, claro, eu imagino que com o tempo, o crescimento, a gente já falou também algumas vezes disso, Sim. demanda de um CD, centro, uma coisa assim, CD, né? Algo assim. Então, conforme o crescimento, mais lojas, a gente ganha mais poder de compra e tudo mais, né? Então, a gente acredita ser o futuro ali de ter um centro de distribuição, assim. Hoje a gente estoca nas lojas mesmo, né? E a gente projeta então uma expansão de várias lojas no estado, até mesmo fora do estado, tendo esse centro para poder abastecer os mercados. E
enfim, poder trazer preços melhores, competitivos, porque hoje a gente trabalha com preços muito parecidos com o mercado convencional, né? Não é porque é um autoatendimento que a gente tem um preço. Essa era uma próxima pergunta que eu ia fazer. Eu vejo que o mercado de vocês ele não é tão diferente em preço de um mercado tradicional, né? Mas eu não sinto na minha compra de ticket ali uma grande diferença. Né? Sim. Vocês conseguem equilibrar bem essa... Isso, desde o início a gente não quis ser uma conveniência, né? Preço de conveniência, porque a gente queria ter mais demanda, mais fluxo, né? Então a gente foi achando um preço ali que ficasse quase que nem um do mercado, né? Só que não tão que nem do mercado, para conseguir manter nossa estrutura um pouco mais sofisticada. Mas é quase o preço do mercado que a gente pratica hoje. A gente se baseia muito com os preços que o próprio grupo De Gasperi coloca, né? Tem muitos itens que a gente vende ao mesmo preço, né? Os itens de padaria todos são o mesmo preço. O mesmo preço do mercado. Tipo, no mercado eu ganho mais margem. Aqui eu repasso ganho um pouco menos e o Express ganha também um pouco menos. Né? Então um jogo, mas é o mesmo preço que tem no mercado. Sente essa necessidade de querer crescer para conseguir trazer preços ainda melhores, para conseguir ter uma loja de autoatendimento com preço de mercado, para daí sim conseguir trazer todo tipo de cliente para o nosso... E a gente tem seguido gente que posta, né, os nossos preços de bebidas, principalmente, coisas onde a conveniência muitas vezes é muito mais cara, né, onde depende só disso também, né, e nós temos todo um mix ali, então que complementa o resultado. Então nossas bebidas são um preço inferior ao preço de conveniência, bem inferior ao preço de conveniência, então vale a pena. Vocês trabalham em média com quantos SKUs no mercado do autônomo? É uma boa variedade, né? Bem mais que uma média de um tradicional. Em torno de 1.000, um pouco mais de 1.000. Dos mix de produtos? Não, hoje a gente tem 2.300 produtos. Eu ia dizer, acho que abrimos 2.000, com 1.000 vez. Isso, abrimos com 1.000, A gente vai aumentando. Nós temos mercado de condomínios trabalhando com 200 e pouco. Sim. Entendeu? Não, a gente uma tem grande variedade. Geralmente vai ter um produto, uma marca só. Nós temos o mesmo produto, 3 marcas diferentes. Pelo menos 3 marcas, né? Para testar. Tem muita variedade. Né? Uma pergunta. Vocês têm ali aqueles sensores nas portas de bebida. Aquele sensor, ele cuida da idade da pessoa para abrir a porta? Como é que é? Exatamente, É exatamente para isso. Exatamente isso. Se o cadastrado não tem 18 anos, ele não consegue abrir a geladeira de bebidas. Ele não consegue abrir a geladeira de bebida. Eu ia fazer essa pergunta, né? Porque existem algumas coisas na legislação que você tem que adaptar esse formato, né? Porque, por exemplo, não podemos beber bebida até de menor. Mas se o mercado é autônomo e um menor entra lá, como é que funciona, né? Então, vocês têm esses mecanismos de segurança. A gente trouxe é um diferencial. Eu, pelo menos, não via em nenhum outro mercado de autoatendimento. A gente decidiu, além de criar uma tecnologia, colocar uma boa tecnologia na entrada, também nas geladeiras, para garantir a segurança conforme a legislação. Sabe, alguns nos Estados Unidos, quando você vai, os mercados autônomos, sabe como é que eles resolvem o problema da bebida? Eles não vendem a bebida. Não tem. Entendeu? Complicado. Eles não vendem. Para não ter esse atrito, preferimos não vender a bebida alcoólica. Então é muito difícil, não que você não vai encontrar, mas é muito difícil você encontrar um mercado que vende justamente por esse controle. Porque lá é bem mais rigoroso também, 21 anos tem que ter para beber e tal, tem algumas regras diferentes. Mas eles acabam não permitindo. Então, até quando eu entrei, você falou assim, olha só, os caras vendem bebida alcoólica, né, cara? E aquele sensorzinho, claro, como eu entrava lá, ele viu meu rosto, ele liberava, mas eu até imaginei que vocês tinham algum tipo de controle, porque existe ali uma legislação em relação a isso, né? Em relação a esse... Se for olhar só na geladeira de bebidas que a gente tem esse sensor. E como vocês até comentaram no início, não é algo... Como o mercado autônomo não é algo muito comum, as empresas de tecnologia, eles não têm, né, esse tipo de tecnologia. Vocês mesmos comentaram que vocês precisaram adaptar e sentar com esses caras e discutir. Cara, eu preciso que o teu sistema faça isso. Como foi essa relação com as empresas de tecnologia, com o software lá que construiu, que ajudou vocês a montar? Porque tudo meio que conversa ali. Foi tranquila? Demorou? Eu digo porque a gente é de tecnologia, a gente sabe. E eu lido diretamente com os RPs, tá? Eu sei que muito RP é fechado, mas... tem que adaptar tudo isso. E a gente sabe que, às vezes, eles olham assim, mas tu tem 2 lojas, então eu vou adaptar. E vocês conseguiram isso, né? Eu sinto, assim, que, claro, teve uma dificuldade no início, mas a gente teve que usar de vender isso como oportunidade para eles. O sistema já queria, na verdade, poder evoluir, mas não tinha essa demanda do mercado. Fazer um piloto, um teste, ter uma empresa. Hoje, os autoatendimentos já estavam satisfeitos com as soluções que tinham, e a gente trouxe a necessidade deles melhorar. Então, foi o que eles aproveitaram esse momento para, vamos então
desenvolver isso que precisa, porque eles veem que o mercado está crescendo e que outros vão poder vender para outros autoatendimentos também essas soluções. Então, teve sim uma dificuldade, mas quando a gente usou essa alternativa de, vocês vão conseguir ganhar mais clientes também, então eles... Por ser justamente uma tendência, né? Claro que a gente quer cada vez mais, né? A gente quer cada vez mais soluções, então toda vez a gente tem que ficar, desenvolve isso e aquilo e tal, e tudo tem que ficar... mas isso vai agregar para outros clientes, para eles também trabalharem junto com a gente. A gente tem várias ideias de soluções assim, para implementar, até posso dizer uma aqui que é, por exemplo, de ir no Totem, a gente colocar uma câmera, para essa câmera identificar qual cliente comprou, né? E daí poder jogar isso num dado para saber que hoje, se tem 3 clientes lá dentro, a gente não tem como saber qual cliente está comprando o quê, né? Então, assim, através dessa câmera, o reconhecimento facial ali, já coloca o CPF na nota, se quiser, entendeu? Através do reconhecimento facial no Totem e já sai no teu e-mail, sem precisar imprimir nada. E já sabe o teu histórico de compra, a gente já tem esse dado, por exemplo. A gente consegue evoluir para um marketing também, de trabalhar em cima do tipo de compra desse cliente mais tarde. E as tendências de compra, de né? De acordo com o tipo de compra dele. Tudo automatizado, sabe? Então tem um monte de passos que a gente conseguiu fazer o negócio funcionar, mas tem um monte de coisa que a gente quer trabalhar ainda dentro de... Para desenrolar ainda, né? Seria um CRM para nós também, né? O modelo de CRM com reconhecimento facial. Consegue detectar. Legal, porque hoje a experiência personalizada ela é muito importante, né? A gente consegue gerar propagandas hoje personalizadas para o cliente, então isso acaba facilitando muito a vida lá. De uma maneira bem autônoma, né? Bem autônoma. Porque hoje a maioria ali não quer botar o CPF para nós no final, porque é trabalhoso. Toda hora botar eu não boto CPF porque eu tenho que digitar o CPF. Então, você tá ali, você tá pronto ali, tu só tem que decidir sim ou não. Sim ou não. Quer enviar pro seu CPF, né? Apertou ali. Fiscal, né? E isso hoje é uma deficiência do setor, né? Hoje os sistemas não oferecem, a gente tem que ficar... E é tudo demorado e tal. Então tem essa dificuldade, assim, de a gente conseguir dar mais passos, sabe? Que a gente sente no setor, né? Que é uma coisa nova, assim, é legal, que a gente está ajudando a melhorar esse setor, que é uma tendência que a gente estava comentando, né? Mas tem muita coisa, assim, que para a gente dar esse próximo passo de evolução é lento, né? Por causa disso. O desenvolvimento geralmente é lento, né? É um negócio... Não é tão simples também desenvolver um sistema, né? E que tipo de trabalho vocês estão fazendo em termos de marketing para divulgar que tem um mercado autônomo dentro da cidade? Isso é um ponto importante, a pessoa saber que realmente tem. Porque eu lembro que quando eu vi, porque eu passava na frente, né, e tal, mas como vocês divulgam isso? Porque como é algo muito novo, né, para a pessoa não passar e só confundir com mais um mercadinho. Porque senão você vai passar e dizer, tem um mercado ali. Mas como é que eu vou divulgar? Pô, isso aqui é autônomo, você vai fazer sua compra sozinho. Como vocês trabalham o marketing disso? Acho que é um pouco desafiador também, né? Sim, principalmente no início a gente teve esse grande desafio, né? Quando estávamos só em Estrela, uma cidade menor, cultura mais antiga, tipo, explicar para as pessoas, né? Então... mais conservador. Muito mais conservador. Foi legal a gente ter aberto em Estrela por causa disso. A gente já sentiu essa barreira. Opa, não é tão simples quanto a gente imaginou. Mesmo sendo simplificado o processo, as pessoas tinham medo, assim, né? A gente tinha que ir nas lojas, a gente fez esse movimento, lembra? De ir nas lojas, em volta, cadastrar o pessoal. Deixa eu te cadastro aqui. Daí tu só entra com o teu rosto lá, te dou um bombom, né? Eu distribuí bombom pro pessoal do comércio em volta ali. Se cadastra aí, não custa nada. Pegar um a um também, curioso, assim, na rua, vem cá, vem conhecer, deixa eu te mostrar, né? Então no início foi muito isso. No início tu ficava lá, né? Esperando o pessoal entrar. A gente foi ensinando a usar esse tipo de mercado, que é totalmente diferente, né? As pessoas não estão acostumadas. Esse foi o primeiro trabalho, assim, de marketing. O pessoal parava na frente e não entrava, né? Muitas vezes. Isso, ficava com receio. Foram coisas também, como tu disse. Ou vinha com dinheiro lá, né? Para não confundir com o mercado tradicional. A gente também não soube lidar com isso. Hoje a gente já tem adesivado logo de cara, que é um mercado autônomo, sem atendente, funciona 24 horas. No início ficava na dúvida, como assim? Tá ligado à meia-noite aqui? A nossa fachada aqui foi a primeira coisa do Lajeado que a gente pensou, que era mercado autoatendimento. Assim, deixar bem claro. Pra e uma fachada imponente, assim, para... E claro, trabalho em rede social, né? Sempre fizemos também, né? E no início batemos bastante. A gente fez vários vídeos no início também, investimos bastante em tráfego pago. Também, eu conheci vocês pelo jornal. O jornal ajudou muito também. Eu conheci vocês... a gente é do interior. Daquele furto? Não tem. A gente olha jornal.
Sim. Né? A gente olha o jornal. Então, por exemplo, eu sigo todos os jornais da cidade para saber quando vai chover. Sim. Mais, o que está acontecendo na o que região, está acontecendo, né? É. E tal. Então a gente sabe, ó, tá vindo lá, a gente tem a cheia aqui, tá vindo cheia, a gente já sabe pelo jornal. Eu conheci vocês pelo jornal, vocês anunciaram uma matéria no jornal lá em Estrela, quando vocês abriram o primeiro. Aí eu falei, pô, vou ter que ir lá conhecer, né? Eu tinha... E vocês tinham anunciado, na época que vocês anunciaram, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e eu tava lá na Amazon Go lá. Ah, legal. Entendeu? Isso. Aí, a Amazon Go também, muito prático. Você bota lá, você entra, você compra, você simplesmente sai. É relativamente simples. A Amazon Go, existem dois modelos. Existe um modelo que é dentro dos prédios e existe um modelo que é fora. De fora é um pouco mais complexo, já tem mais funcionários, tá? Não é tão autônomo como o de vocês, tá? Pra vocês terem uma ideia. O Amazon Go não é tão autônomo como o de vocês. O deles é com balanças? O deles, alguns... Não, ele tem até o reconhecimento por câmera, mas eles têm gente trabalhando. Então as pessoas ficam te orientando. Tu pode baixar o app deles, o app da Amazon, usar teu próprio app do Prime. Então tem um modelo assim. Os de rua. E aí eles têm alguns internos dentro de prédios. Então esses internos dentro de prédio, eles é só a cancelinha. Você passa o cartão, entra, pega... Não tem nem check-out, só detecção de câmera, os indianos te Todos olhando. têm, não sensor, tem um dispositivo em cada produto. Quando Isso, ele que passar, debita do teu cartão quando tu passa. Isso, quando que debita do sai teu da cartão. porta, ele Aham. pega todos os chips que estão... Se não tem saldo no cartão, aí lascou. Não, É, ele faz antes um calção. ele faz um cobra uma calção taxa de pra $1. consultar se tá- Quando você entra, ele faz um calção de $1, tá? Você passou ali, ele vai fazer um calção de $1. Aí você vai pegar a mercadoria e, conforme você seleciona, ele detecta, tá? Eles já nem estão utilizando mais o sensorzinho no produto. A própria câmera, ela vai pela locação do produto. E aí você tirou, no começo era o sensor mesmo. Aí você tira, que era RFID lá. Aí você tira o produto e quando você sair pela cancela, você simplesmente sai. Demora uns 10 minutinhos. Aí ele vai te cobrar no cartão, direto. Só que é uma tecnologia muito cara. Pois Então, é, assim, é muito cara. É muito cara. Lá, hoje a gente olhou lá, saía $300 mil, uma loja de 50 metros quadrados. Nossa. Então, para isso se pagar em relação a vender a mercadoria, e eles limitam muito a mercadoria, tá? Tipo assim, pô, não chega nem perto do mix de vocês. Nós estamos falando de 250 itens, 300 itens nas internas. Nas de fora, sim, aí tem um mix muito grande. Só que aí tem todo um sistema, tem funcionário andando, não é tão autônomo Custo bem alto. como parece assim, e tal. Então eles fazem nesse modelo. Então é um custo muito alto. Inclusive eles estão fechando várias de rua lá, por causa do custo operacional, né? Estão encerrando várias atividades de rua por causa do custo operacional. Então, e a tecnologia, aí tem manutenção e tudo mais, então é um pouco Quanto complexo. mais manutenção. Por isso que eu digo que o modelo de você no estilo Honest Market, o cara que cadastra muito rápido, entra, pega, ele registra rapidamente no self-checkout. Vocês até estão fazendo um trabalho muito legal de mercado, porque o que acontece? O cliente, às vezes, quando ele chega no supermercado, alguns clientes, eles têm um pouco de medo do self-checkout. Vocês devem lembrar que quando o self-checkout... Eu participei da implementação dos primeiros self-checkout no Rio Grande do Sul. Eu trabalhava numa rede que colocou. Nós montávamos o self-checkout, o cliente ele não ia. Ele ficava com medo. Sim. Aí ele ia só pro checkout. Então tu tinha aquele monte de self-checkout fechado, quer dizer, vazio. Era aqueles com balança? Dava muito problema, né? Pô, a gente tinha até o do moeda, tu botava o dinheiro, aí saiu o troco. Alta tecnologia. Uma confusão. E aí o cliente ele não ia. Então a gente tinha que fazer um trabalho de educação. Então, de levar o cliente para lá. Então, de vocês, pô, o cara já começa, vou aqui, vai passar, vocês já estão também educando o cliente. Não dá medo, né? Não dá medo, não dá medo. né? O mercado tá ali, tu vai, tu sabe que é aquele modelo, tu vai passar, tu vai se acostumar. E hoje o autoatendimento, vocês pegaram um momento legal, o autoatendimento ele tá mais maduro. Sim. Né? Então, não é ainda Também. nos Estados Unidos que tu vê os idosos todos no autoatendimento nos Estados Unidos. Eles, é muito prático. O autoatendimento nos Estados Unidos ele é muito rápido. Eu tava lá no Thanksgiving, cara, fila de 300 pessoas em autoatendimento. E vou te dizer que tu passava em 20 minutos. Negócio surreal, era muito rápido. Fluía de uma maneira, self-checkout muito rápido. O self-checkout do supermercado, ele tem outro ponto que ele é lento, de vocês é muito rápido. Sim. Esse é outro ponto de vocês, você dá os cliques, ele vai rápido, e aí vocês trabalham com um modelo visual bem grande, então a gente consegue bem fazer intuitivo, né? bem intuitivo, a gente consegue fazer uns cliques rápidos, vem crédito, vem todas as opções ali, tu clica, e quando vê, tu pagou. Às vezes é até tão rápido que tu fica meio na dúvida se tu registrou tudo. Né? Sim, às vezes, eu acho umas 2 vezes que eu fui lá e falei assim, pô, é bem rápido, então a gente é acostumado, né, com o supermercado. Sim, que é mais lento, né? Aí vai na balancinha e tal, então é um modelo diferente. A gente até fez um vídeo cronometrando para fazer uma compra, lembra? Sim. Quantos segundos era? Acho que era 40 segundos, né? Tu fez, é menos de 1 minuto. Uma coisa assim, menos de 1 minuto. Exato, é Tipo muito assim, rápido. lá fora, entrei com reconhecimento facial,
peguei uma bolacha, uma mercadoria que precisava lá, passei o cartão, deu 40 segundos, já estava fora. Eu sempre comento com os clientes que tem mais dúvida é que tu faz na velocidade que tu quer. Se tu tá tranquilo, tu pode levar 5, 10 escuta uma minutos, musiquinha. mas tu tá com pressa é 1 minuto. Isso no mercado tradicional tu não tem essa possibilidade. Tu vai depender daquele caixa, daquela pessoa. Primeiro responder todas as perguntas do cash-out, né? Você quer outras férias? Você tem estacionamento? Você tem? Você tem? É. Aí quando você passar pelas perguntas, você vai registrar mais devagar. Aí depois você vai responder mais umas perguntinhas no final. E aí você vai esperar toda aquela nota assim, impressa, aquele processo. Sim. Então isso também ficou muito legal de vocês. Ele é muito rápido. Isso é um processo legal. Para mim que gosta de velocidade, faz total sentido. E pessoal, a gente já está quase 1 hora aqui conversando. Sério? Sim, velho. Sim. E olha só, para a gente finalizar aqui, para nós se conduzir para o final. Cara, como vocês veem o Santo Nono daqui em 2030, daqui 4 anos? Porque as coisas acontecem muito rápido, Uma tá? boa pergunta. Como vocês veem expansão? Como vocês veem o mercado? A gente já sabe que daqui 5 anos vai ter cada vez mais difícil conseguir gente para trabalhar. Então a tendência é que o autônomo ele seja um caminho. Como vocês veem o negócio de vocês? Vocês têm um planejamento de longo prazo para isso? A gente tem um planejamento, né? Claro que, como é meio recente para nós, a gente está construindo muito disso. Mas a nossa ideia, a gente teve conversa com alguns mentores, assim, a gente pode dizer, né? Um deles foi o Matheus, daqui do Café, um cara muito legal que nos preparou, assim, para esse momento de expansão. Ele já é um cara maturado nisso. Fez franquia, tem as próprias dele. Tá? Ah, vocês vão franquear ou não? É uma das ideias. Legal. É uma das ideias. A gente conversou com ele justamente sobre isso. É momento, Matheus, o que a gente faz? Daí, então, a gente pensou, não, vamos maturar primeiro, ter mais próprias, né? Pelo menos umas 4, 5 próprias. E daí depois, então, com uma expertise de logística, de distribuição, né? Que a gente não teria se fosse franquear agora. Que realmente, acho que cada 15 dias vem alguém pedindo para franquear para nós. Né? Tem essa demanda já, né? Mas a gente não se sente preparado para fazer um trabalho bem feito ainda, né? Então, nossa tendência é até 2030, se Deus quiser, justamente já ter franqueados e poder escalar para o Brasil. Né? Até uma dica para vocês, a gente tem os mercados de condomínio, o nosso é franqueado, tá? Uhum. Tem 15 próprios, a gente já está se livrando dos próprios, se livrando, digo, de passar para franqueado. Sim. Porque a franquia, ela escala melhor. Sim. E você passa a cuidar do franqueado. Tem um gerente em cada loja que é dono do negócio. Exato. Então, assim, pra gente tem funcionado. E aí a gente começou a expandir também, tá? Em outros caminhos. Falando de São Paulo e Rio, né? A gente não atende o Sul, não. Mas falando de São Paulo e Rio, a gente começou a expandir para escritórios. A gente tem lojas fitness dentro de academia. Legal. Hoje a gente está com 65. Então começou a criar. E tudo autônomo também, nesse formato. Mas dentro de escritório, franquia. E tudo via franqueado. Então o franqueado, ele... A gente tem uma grande influência porque ele tem os de academia lá. Então o cara já tem um relacionamento com um monte de academia, ele é influencer fitness, então ele pegou as franquias, para ele escalabilidade é bom. Então franquia é um processo bem legal. Sim, sim. É o que a gente pensa para um crescimento mais acelerado. Não, com certeza, a gente tem essa vontade, só que hoje a gente está no processo de ganhar corpo, de Sim, estruturar os processos, conhecer também os processos. A gente está conhecendo, a gente não tem nem 1 ano ainda, então a gente está aprendendo muita coisa, está melhorando o sistema, né? Então a gente está estruturando tudo isso para poder expandir as nossas lojas próprias, mas também criar um processo de franquear, que a gente sente que essa demanda está muito forte, justamente porque a nossa loja ela é diferente. Ela é prática, é rápida e é completa. Então a gente sente que hoje no mercado não existe isso. Pronto, então a gente com certeza quer expandir o mais rápido possível. Mas vocês ainda têm os mercados mais tradicionais, podemos dizer assim, que também pode servir como polo de abastecimento, né? Que nos dão base, de franquias assim, que dão base para vocês. Então, sai numa vantagem muito grande. Hoje a gente lá tem regiões que a gente depende para o franqueado do atacado, porque nós não temos a logística, nós temos a logística em São Paulo e somente em determinadas áreas. São Paulo é muito grande. Sim. Então, se você pegar um franqueado do outro lado e você achar que você vai logisticamente entregar para o cara, você não vai entregar. Porque a demanda é muito longe, vai ser muito caro para ele o custo logístico. Então, vale a pena a gente credenciar ele num atacarejo perto e ele se abastecer no atacarejo. Vocês também já têm. E vocês têm essa vantagem de ser essa coisa do interior. Né? De ficar no interior, onde tudo é mais acessível, a cidade inteira consegue comprar. Ela já tem uma cidade que atravessa em 20 minutos, apesar dela ser grande. Não é uma cidade caótica, né? Então, eu saio daqui e eu moro do outro lado lá. Eu hoje, meu tempo para chegar em casa é 7 minutos. Então, é muito rápido. Isso também é uma vantagem legal, mas muito bom, cara. Eu acho que realmente tem muito futuro aí, muito potencial. Sim, sim. Se vocês replicar o modelo nesse formato, não porque vocês estão aqui, tá? Mas de mercado autônomo, é sem dúvida o melhor que eu já entrei. Obrigado, isso que tu tem. Isso, uma grande experiência. Não porque vocês estão aqui. Mas eu já
passei por 35 países, muita coisa. Uhum. E vou dizer que o mercado autônomo de vocês é muito bom, foi muito bem. Ó, tá aí o primeiro franqueado, então. Me parece, cara, me parece que ele foi tão bem estudado para fechar todas as lacunas. Sim, legal. Velocidade, mix, tranquilidade de compra. Então, assim, ele é bem fechadinho. Hoje, se eu tivesse... Cara, tem alguma coisa para falar? Nada que eu disse, dá uma dica pra melhorar. Cara, eu acho que faz isso aí que estão fazendo. Tem muita variedade, perecível. Né? A gente, por exemplo, o pessoal provavelmente do treinamento foi lá no mercado de vocês e comprou bolo, comprou um monte de coisa e vem para cá fazer proximidade, rápido, eficiente. É muito bom mesmo. Isso é Obrigado. Eu digo de verdade para vocês. Pessoal, uma dica final aí para os caras que estão empreendendo, né? E querem inovar no segmento, como vocês estão inovando aí, né? Fazendo algo completamente diferente no interior, né? Sim. Imagina, se eu trouxesse essa ideia assim, para um projeto e falar, pô, tem uma cidade de 100 mil habitantes e quero começar a abrir mercado autônomo. Quer dizer, pô, você é maluco. Sim, não, a gente começou numa de 30 mil ali, né? Exatamente, né? 30 mil. Pô, abrir um mercado autônomo em Estrela. Pô, tem que ir para Porto Alegre, tem que ir para São Paulo. E a gente já vê que não é bem assim, né? Né? O interior, ele vem também ganhando. A gente, por exemplo... A gente trabalha com tecnologia aqui. Uma das coisas que é muito interessante para a gente atrair talentos para cá, a gente tem muita gente fora, é os caras morar no interior. O cara não quer mais ficar em Sampa, não quer mais ficar no grande centro, dizer assim, pô, cara, vou para o interior, custo de vida mais baixo, qualidade de vida extremamente alta para a família. Então o interior ele vem ganhando essa segurança. Então o interior ele vem ganhando isso. A gente tem várias pessoas de fora. Tem cara da Bahia aqui, temos 3, 4. Tem cara de São Paulo, tem cara de Santa Catarina. A gente tem aqui na empresa. Então, né, é um bom. Mas falando em inovação, assim, que dica vocês dariam para os caras inovar no segmento, empreender? Eu acho que não é fácil empreender, né? Tu comentou a ideia legal e tal, mas quanta noite a gente teve de aperto, né? De não conseguir caixa para pagar. Isso que a gente vem numa estrutura bem bacana, assim. Nós 3 temos bagagem, experiência e tínhamos um valorzinho ali para investir, mas mesmo assim, investir num negócio inovador exige muita coragem, né? Porque no primeiro mês foi legal, segundo mês já, meu Deus do céu, o que a gente faz agora? Como é que vamos fazer para pagar as contas e tal? Por isso que a gente teve que sair e tal, explorar outras formas de como divulgar, o pessoal estava com medo. Então, uma das características que tem que explorar, eu acho, no empreendedor é ter essa coragem, assim, de arriscar, entendeu? Como tu arriscou. Acho que todo empreendedor que deu certo, teve um momento que ele teve que passar de uma barreira que ele não tinha até então, né? Eu sempre digo que também empreendo há bastante tempo, mas primeiro planejar, depois assumir o risco, né? Porque não tem como empreender sem ter risco. E executar, independente muitas vezes do que vão te dizer ou do que tu imagina que vai acontecer. Tem coisas que eu e o Márcio tinha muito medo de fazer o negócio. A gente fez todos os estudos. Todos os estudos. Pô, 1 mais 1 é 2. Mas na hora que tu vai calcular, meu Deus, será que vai dar 2 mesmo, né? E muitas pessoas falando, será, né? Tu já tem o teu negócio, os dois já têm os seus negócios, vão fazer uma loucura dessas, entendeu? Então tu escuta. Abre mais uma loja. Exato. Mas tomar o risco e ir pra cima, porque muitas vezes não vai vir assim de graça, do nada, muito fácil, né? Mas é isso, assim, se preparar, pelo menos no nosso caso foi isso, né? A gente se preparou muito, a gente estudou o mercado. Antes disso, né, sempre atento às demandas e tal, ver o que o mundo está se movimentando, né? Uma coisa que o empreendedor, assim, que quer crescer, ele sempre está ligado, né? Pô, qual é a próxima tendência? Tentar ver ali o futuro para a gente conseguir estar à frente da concorrência, né? Então, basicamente, foi muito disso que a gente tentou fazer, né? Pô, a gente sabe que tá difícil isso, eu trabalho no varejo há muito tempo, o varejo tá passando uma transformação, tá difícil o varejo, né? Eu trabalho no varejo de consumo, então, vendo de tecnologias e tal. Tem Amazon, tem outros competidores, então hoje em dia o varejo já é mais serviço do que já era, para o meu caso, né? Então sempre tem que se adaptar. E a gente fez isso no mercado autônomo, assim, né? Natan também, a gente fez isso para justamente buscar ali estar antevendo uma tendência futura, né? Então é sempre esse sentido, eu acho, né? De ter essa visão mais macro, né? O empreendedor. Como vocês aqui também, né? Tu comentou, eu não sou especialista em tal e tal coisa, né? Mas tu tem a visão macro. Que rumo tá levando o mercado, né? E tu consegue ajudar os mercados por causa da sua visão macro. Exatamente isso. Show de bola, pessoal.
Gente, primeiro agradecer vocês aqui pela participação. Obrigado aí por terem vindo aqui bater esse papo com a gente. Foi uma honra ter recebido vocês aqui. Igual. Então, assim, prazerzão mesmo. O pessoal que está nos assistindo aqui, como a gente encontra vocês nas redes sociais? Ou não sei se vocês são de redes sociais, mas eu sei que o Santo Nono lá tem as redes dele. Como encontra o Santo Nono, como encontra as redes? Já para ir seguindo vocês para quando vocês forem cá, o pessoal já... Nossa rede social é Santo Nono Express, né? Santo Nono Express. Bem como o nosso nome. Ou a minha rede social particular, se alguém quiser seguir, bem família, eu posto muita pouca coisa, né? Mas é Márcio Malman Júnior. E daí tem o Gustavo, que posta mais coisa do dia a dia dele do mercado também, né? Eu posto bastante também sobre o mercado. Gustavo De Gasper é o meu arroba. Né? Legal. E a gente tem o grupo... A gente vai deixar tudo aqui embaixo, pode ficar tranquilo. E para quem quer ver as fotos do Caetano também, né? Sim. Pode acompanhar no Instagram, Natan S. Trindade. Show. Eu já queria aproveitar para agradecer esse espaço aqui. Muito obrigado pelo convite. Vocês são sempre bem-vindos, pessoal. Apesar de alguma coisa, a gente está sempre à disposição. O espaço, a estrutura aqui, a gente é... Muito legal, muito bacana. Que vocês Muito legal o precisarem. espaço. Show. E pessoal, aqui estão nos assistindo, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Se inscrevam no nosso canal. Se quiser nos acompanhar nas redes, procura lá @webjasper. A gente gera muito conteúdo legal no nosso Instagram lá, falando de varejo, dando dicas. E eu, se vocês quiserem me acompanhar, @micheljasper. Foi um prazer e muito obrigado a todos aí. Tchau, tchau.